Olá, turma! Na nossa aula de hoje de ciências, nós vamos começar a estudar os micro-organismos. Esse assunto é bastante interessante, até mesmo para a gente entender a importância da higiene pessoal e da prevenção a algumas doenças. Quando nós falamos de micro-organismo, nós estamos falando daqueles seres tão pequenos, mas tão pequenos, que não é possível ver eles apenas com os olhos. A gente precisa ter um equipamento adequado para que possa aumentar o tamanho e assim a gente conseguir enxergar o formato, porque os micro-organismos eles possuem tamanhos diferentes, formatos diferentes e até mesmo a função. Quando a gente fala de micro-organismos, dá um pouquinho de medo, porque a gente está falando de vírus, bactérias, entre outros, né? Só que o que acontece? Nem todos eles fazem mal à saúde, tem alguns que nos ajudam, mas tem sim aqueles que transmitem doença ou desenvolvem infecções, entre outras questões. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco disso. O livro de vocês, aqui nas primeiras páginas, ele traz para nós um exemplo de um laboratório, onde a gente pode perceber que tem várias pessoas fazendo estudos, pesquisas, analisando alguns vírus ou micro-organismos, na verdade, né? Entre outras questões. Então, o que acontece? Aqui nós temos a representação de um laboratório de microbiologia, que é a ciência que estuda os micro-organismos, tá? Dando continuidade, a gente pode perceber que o livro vai trazer várias informações interessantes, tá? Então, é bom vocês estarem lendo com tranquilidade e grifando o que for necessário. E ele começa falando da cena, né? Que representa um laboratório de microbiologia, que é o nome de uma ciência que estuda seres vivos microscópicos, os chamados micro-organismos. Esses seres são tão pequenos que só podem ser vistos com o auxílio de um equipamento especial, tá? Que foi o que a Pro disse. Esse aqui é o equipamento que a gente pode estar usando. Os laboratórios possuem, as universidades possuem, algumas escolas também possuem os microscópios, que vai permitir aí que a gente possa ver. Quando a gente fala de micro-organismos, nós estamos falando de diferentes seres. Estamos falando das bactérias, das microalgas e também dos fungos, também de vírus, né, entre outros, os protozoários. Nós vamos estudar cada um deles, porém a gente pode falar que atualmente a gente tem um micro-organismo bem conhecido, bem famosinho, né, que é quem? Qual vírus que está sendo falado o tempo todo e até mesmo por conta dele que nós estamos agora, cada um na sua casa, se protegendo e se cuidando. O coronavírus. Então, ele também é um micro-organismo, tá bom? Vamos começar falando das bactérias. Olha só, qual é a informação importante que a gente precisa lembrar sobre bactéria? Que elas são unicelulares, elas são formadas apenas por uma célula. E ela representa formatos e tamanhos variados, diferentes, né? Aqui a gente tem a representação de 3 bactérias diferentes, olha só. Nós temos aqui uma bactéria com formato que parece um bastão. Nós temos aqui uma bactéria que tem um formato esférico, né? E também a bactéria que tem um formato espiral. Então, aqui embaixo, ó, ele mostra pra gente o quanto foi ampliado o tamanho para que pudesse enxergar o formato e até mesmo o tamanho dessas bactérias. Uma coisa bacana da gente também destacar é que as bactérias elas podem estar presentes em diversos ambientes, tanto no terrestre como aquático, né, água doce e água salgada, lugares quentes, lugares frios e até mesmo na superfície ou interior de outros seres vivos. Então, por exemplo, nós, seres vivos, seres humanos, temos bactérias dentro do nosso organismo. Geralmente, a maioria dessas bactérias, elas são para nos ajudar. Por exemplo, no nosso intestino, no nosso estômago, nós temos algumas bactérias que nos ajudam a fazer a digestão dos alimentos. Só o nosso organismo em si não seria capaz de fazer a digestão de tudo aquilo que a gente come. Então, nós temos algumas bactérias que auxiliam nessa digestão. No bimestre passado, no livro anterior, nós falamos, né, sobre os decompositores. Os decompositores, eles são representações de micro-organismos. Lembra lá na cadeia alimentar que nós falamos daqueles seres vivos que fazem a decomposição de alguns seres vivos depois de mortos, após a sua morte? Então, o que acontece? Esses representam as bactérias e os fungos.
também são representantes de decompositores. E eles são importantes no meio ambiente, no ciclo da cadeia alimentar, né? Porque ajuda a manter o equilíbrio do meio ambiente. Então, aí a gente já vê mais um benefício dos fungos e das bactérias. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar esses dois micro-organismos. Já falamos das bactérias, agora vamos conhecer um pouquinho dos fungos. Quando a gente fala de fungos, é um pouquinho diferente das bactérias. A gente sabe que a bactéria é unicelular. Todas as bactérias que existem, elas têm tamanhos diferentes e formatos diferentes, mas elas são formadas apenas por uma célula. Já os fungos, não. Os fungos têm alguns que são unicelulares, formados apenas por uma célula, e tem outros que são pluricelulares, formados por mais de uma célula. E o fungo ele pode ser usado até mesmo para fabricar alimentos e bebidas, como o pão, né, e a água com gás. Bebidas que possuem gás, por exemplo, se usam fungos. Fiquem tranquilos, eu não vou mais comer pão. Claro que se fosse algo que prejudicasse a nossa saúde, não seria usado em alimentos. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Então, olha só, vocês chegaram a fazer uma atividade prática de ciências, né, com pão, e acabaram desenvolvendo alguns micro-organismos lá, alguns fungos, né, dividiram aí várias fatias em ambientes diferentes, e alguns desenvolveram micro-organismos, que foram os fungos, tá bom? Até mesmo quando a gente deixa o pão guardado por muito tempo em casa, a gente acaba vendo também o desenvolvimento de alguns micro-organismos. Então, por exemplo, os fungos, ele é um tipo de micro-organismo que, com o passar do tempo e o seu desenvolvimento, você consegue ver a olho nu, apenas com os olhos. Não precisa aí de um equipamento adequado, certo? Nós acabamos de aprender que as bactérias podem ser encontradas em diferentes ambientes, né? Os fungos é a mesma coisa, tanto em ambientes terrestres como ambientes aquáticos, até mesmo em alguns alimentos como os vegetais, em animais também, entre outros, a gente pode encontrar os fungos. Querendo ou não, tem alguns fungos também que acabam prejudicando a nossa saúde, como, por exemplo, alguns que geram as micoses nas unhas. Por isso que é importante a gente estar sempre lavando a mão com frequência, tomar banho todos os dias, escovar os dentes, fazer a nossa higiene pessoal diariamente para evitar desenvolver algumas doenças por conta de fungos e bactérias, tá? Então, a gente percebe que eles são, sim, tanto importantes como também perigosos. A gente tem que tomar cuidado. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre esses dois micro-organismos. E a atividade que vocês farão na nossa aula é escolher um fungo ou uma bactéria, fazer uma pesquisa e falar um pouquinho sobre ele no seu caderno de ciências e, se possível, desenhá-lo no seu caderno de ciências, tá bom? Não precisa ser uma pesquisa muito aprofundada, um parágrafo tá ótimo para você fazer essa atividade. Pode ser, por exemplo, você falar se ele prejudica a nossa saúde, como que prejudica a nossa saúde. Você vai escolher qual você quer trabalhar. E aí você faz o desenho, tá bom? Caprichem na atividade e mandam para lá no e-mail da turma. Beijos, seus lindos, até mais!